Bem-vindos! Bem-vindos! Aqui é o nosso Caso a Caso no canal do Paulo Matias. Ainda não está inscrito no canal? Então faz isso agora. Inscreva-se no canal do Paulo Matias, ligue o sininho, o lembrete, para que você seja avisado das lives que acontecem aqui no canal do Paulo Matias. E vem pro chat. A Cris Coelho já tá por aqui, a Kátia Silene de Sá tá por aqui, a Aline Voltarelli, que é membro do canal do Paulo Matias, tá aqui com a gente hoje, a Cris Kanazawa também. Cris, eu também tava com saudades. Foram 2 semanas de férias, consegui descansar um pouquinho, meninas. Fiquei com minha avó, com minha mãe, com a minha irmã, aquela coisa família, mas estou de volta aqui para os nossos casos. Alguns que, mesmo você estando de férias em Marte, acabam chegando na gente. Não tem como, né? Não tem. Você quer se desligar? Você quer se desconectar? Às vezes acontecem coisas tão... Outra galáxia, né, Paulinha? loucas que chegam. Você começa a tomar contato e aí você vai buscar mais. Hoje, um desses casos estará aqui no Caso a Caso. Queria agradecer a Lala Fonseca por ter assumido aqui os dias em que eu não estive. Mas hoje estamos aqui com Carla Albuquerque, minha co-host. Olá a todos! O meu Paulinha. Google do crime, essa mulher que aí. tudo sabe e tudo elucida aqui nesse programa. A gente fica investigando. Maravilhosa. Também as advogadas criminalistas, a Hannah Seltan e Ana Paula Badaró aqui com a gente. Carolina. Ai, louca. Mas vou te falar que é um erro que tá aqui, tá? Mas é a doutora Badaró, porque Doutora assim a Badaró. chamamos, essa mulher que está, sim, cumprindo a meta de proteína. Estou. Dificílima. Me passaram uma rasteira aqui, nesse roteiro. Estão querendo me derrubar no meu primeiro E dia. eu tô vendo, isso foi de propósito, né, Paulinha? Foi de propósito, mas tudo bem. A gente vai sobreviver. Nosso Caso a Caso vai trazer 2 histórias que eu tenho certeza que vocês querem saber mais. Então, a primeira, o homem que agrediu a namorada com mais de 60 socos. Esse é o caso que chegou em mim, mesmo eu querendo me isolar do planeta. Não teve como não assistir às imagens, inclusive, né? Ele diz agora ter sido agredido por policiais na prisão. E a gente também vai discutir a primeira entrevista da Juliana, a vítima, e todas as repercussões. E também hoje a gente vai falar de um caso que sempre chama atenção, sempre mexe, principalmente com as mulheres aqui do Brasil, o caso do maníaco do parque. Vocês sabem que daqui a pouco ele poderá estar solto. Diz ele que agora é uma nova pessoa, vejam bem. Será se... A gente vai entender melhor essa história daqui a pouco. Mas vamos começar, então, com os 60 socos. É tão absurdo esse número, né, gente? É que absurdo. coisa... Até fiquei me questionando, é isso. 36 coisa de... segundos. 36 sim. segundos. Coisa de contar, né? Porque com imagem dá pra contar. Uma coisa chocante, esse ex-jogador de basquete que agrediu a namorada com mais de 60 socos, dentro de um elevador em Natal, no Rio Grande do Norte. Essa agressão brutal foi registrada por câmeras de segurança, deixou a vítima com ferimentos graves. Então, vamos trazer um pouco das atualizações e relembrar para você que, sei lá, morava em outro planeta, porque tá todo mundo muito em cima desse caso, né? O Igor Eduardo Pereira Cabral agrediu a namorada Juliana Garcia dos Santos com mais de 60 socos nesse elevador em apenas 36 segundos, como trouxe aqui a Carla. Essas imagens mostram essa violência desferida sem parar, resultando em ferimentos graves, gravíssimos, desfiguração do rosto da vítima. A Juliana, ela foi socorrida, ela foi submetida a uma cirurgia de reconstrução facial de mais de 7 horas. E em entrevista, ela descreveu ter uma relação tóxica e abusiva, marcada por ciúme extremo e agressões prévias. Gente, primeiro assim, claro, né? Nada começa com um episódio como esse. Sim. Não. A história tá lá atrás. E olha só, a gente tem que parar para entender que ela estava com ele somente há 2 anos. Olha o estrago que esse homem fez na vida dessa mulher. Mais 2 anos já é tempo suficiente também, né, para que esse estrago ele venha e fique. Porque olha o que ele fez com o rosto da Juliana. E não é só... A gente está vendo dano físico, Paulinha. Mas o dano emocional e psicológico, ele é tão pesado e tão importante quanto o dano físico. Porque ela passou por uma cirurgia de reconstituição da face que se chama osteossíntese. Ou seja, ela teve toda a parte direita do rosto bastante comprometida. Aqui embaixo, né, dessa parte do globo ocular,
o nariz, a mandíbula e fora lesões aqui na cabeça, porque enquanto ele batia, ele desferia, o chão do elevador é duro, a cabeça tem um impacto. E está recebendo soco. Ele era uma máquina mortífera. Essa mulher, ela não morreu porque Deus não quis. Porque era... Ela teve Ele queria, entendimento Eu que se entendo ela que ele saísse queria. do elevador, ele mataria ela. Se ela tivesse saído do elevador e entrado no apartamento, ele teria matado ela. Sim, o elevador salvou a vida dela. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente para entender toda a dinâmica, né? Porque eles estavam na piscina e aí estavam recepcionando amigos. E tem uma troca aqui de um amigo que diz que iria, que não iria. Aí o namorado pede para ver, ele quer mostrar para um outro amigo. Tem uma invasão da privacidade dessa mulher que, assim, é um absurdo. Ou seja, fazendo pouco dela. E aí a gente começa a entender o perfil desse agressor também. Porque ele está muito desconfiado dela, não tá? Como se isso justificasse qualquer agressão e não justifica. Mas quando a gente para olhar, porque ele é uma pessoa extremamente narcisista, né? Então ele tem um grande espelho na frente dele, ele está falando dele. O tempo todo ele está falando dele. Por quê? Novamente, né? Quem andou lá no X, o famoso To Hitler, tinham threads e threads de uma ex-namorada dele, né? Uma mulher com a qual ele mantinha um relacionamento, uma mulher trans, e aí sem nenhum tipo Sem de juízo de preconceito. valor, sem Exatamente, nada, apenas nenhum. que Só aconteceu. constatando, porque ela vai colocar aqui algumas informações que são tanto quanto peculiares. Né? Primeiro quem traía? Era ele que traía a Juliana, e não ao contrário. Então, Sim. assim, ele está falando dele, porque ele estava se relacionando com essa mulher. E ela vai começar a expor conversas. E numa das falas dela, ela ainda chega a dizer o seguinte: eu tinha que explicar para ele de quem era o papel de homem e mulher nessa relação. Para, né, bom entendedor, pouquíssimas palavras já bastam. Então, a gente começa até a entender, será que ele realmente não tinha uma aversão à figura feminina, né? Porque para você desferir essa quantidade de golpes no rosto, ou seja, eu quero te aniquilar, eu quero que você não exista mais. Porque não é que ele batia nela inteira. Ele batia só na face. né? É comum que a gente veja agressão à mulher nesse sentido no rosto. Ácido, facada no rosto, algo que vai deixar uma Marca. lesão, uma marca, né, nesse sentido dessa objetificação da mulher nesse contexto do relacionamento. Então, é como se a mulher subjugada ali sendo um objeto dele. Então, se ele é o poderoso, se ela não for ficar com ele, ela não vai ficar com mais ninguém. Então, ele precisa lesioná-la. E nesse caso dos 60 socos, né, Paulinha? 61. 61, né? É evidente que é uma tentativa de feminicídio. E esse crime só não se consome, né, por circunstâncias alheias à vontade dele. Porque, na verdade, a vontade dele era matar. A gente, analisando as imagens ali, fica bem claro isso. Que não ia parar, né? Ele, inclusive, teria falado pra ela que ela ia morrer. Ele anuncia, ele fala, eu vou te matar, eu vou te matar. Algumas Tem testemunhas um teriam ouvido bilhete isso. dela que traz isso, né? Que traz esse medo, essa certeza de que pelo menos apanhar ela iria. Sim. E que ela já temia que ele fosse tentar matá-la. E esse é o ciclo da violência doméstica num relacionamento abusivo, né? O homem agressor, ele vai começar aos poucos. Ele vai começar com alguns sinais, ele vai se aprimorar nessa violência. Então, no mesmo dia, ele já tinha quebrado o celular dela, né? Então, ele já tinha tido uma violência patrimonial em relação a ela. Violência psicológica, porque estava ameaçando, estava xingando. E isso vai, nesses 2 anos de relacionamento, também se mostrando. Então, o relacionamento vai ficando cada vez pior. O autor do crime de violência doméstica, ele vai ficando... ele vai sentindo essa impunidade, porque a mulher, às vezes, não consegue notificar a polícia, não consegue lavrar um boletim de ocorrência, enfim, não consegue sair dessa relação. Então, ele vai ficando cada vez mais ousado. Vai escalando. Né? Vai escalando, tem uma progressão nessa violência no curso do relacionamento. E esse já era o 3º celular. Ele já havia quebrado 2 outros celulares. Ela até relata que um deles, ele vai pisar, quebrar
Ou seja, ele é uma pessoa completamente fora de controle, né? Ele tá completamente descontrolado. Inclusive, ele vai fazer um gesto, né? Na hora que ele levanta os punhos e fala, chama a polícia, né? A gente precisa entender, ele faz isso para dizer, me levem, ou ele também está querendo... Tá pronto a enfrentar, a confrontar. Um enfrentamento, né? Chama atenção que ele não tenta fugir, ele não tenta ir para nenhum outro lugar. Ele sai do elevador com a mesma calma que ele tinha quando ele entrou. Ela sai tentando fugir, muito machucada, com muito sangue. Mas ele sai e ele senta do lado de fora, esperando a polícia chegar. Eu não consigo imaginar o que passou na cabeça dele. É muito difícil para a gente entender isso. Mas ele não tem reação nenhuma. Ou ele sabia que ele não conseguiria fugir, que as imagens eram muito consistentes e que em algum momento ele ia acabar sendo pego, então ele nem tentou. Ou ele tinha essa postura de enfrentamento mesmo, de ok, não vai dar em nada. Ela chega a relatar, né, numa entrevista até que ela deu para o Cabrini, aonde ela disse que ela havia dito a ele, olha, aqui tem câmeras. Inclusive, ela começa a gesticular. Ela abana para a câmera, ele abana ver também. Se alguém aparece para mostrar, olha, eu estou em perigo. Mas, infelizmente, o socorro até chega rápido, mas, enfim, como ele é uma máquina ali, né, mortífera... Os segundos foram... Contam muito. E ela ficou muito machucada, porque Muito você machucada. veja, ela é uma mulher pequena, né? A compleição física dela é pequena, magrinha. Então, assim, ele jogou ela no chão. Eu vi ali que ele... Compararam o que ela passou ali, o que ela sofreu, como se fosse um acidente de moto sem capacete. Sem capacete. Quer dizer, muito brutal. Essa mulher vai precisar de outras cirurgias, assim, até para poder arrumar, né, a questão da singularidade que ela tinha antes, né? Ela tem, inclusive, o direito ao dano estético, né? Sim, Independente do crime que ele cometeu, ele está sendo processado na esfera penal, mas o dano estético, né, é para doer no bolso, né? Com força. Ali. E a questão, eu estava vendo também na entrevista, depois da cirurgia, falar assim, manter a minha qualidade de vida, né? Porque a gente pode estar pensando aqui na parte, claro, que estética, e eu acho que é isso que ele também quis ferir, né? A questão do rosto, mas que é onde você come, que é onde você se comunica, tipo assim, Ela não é conseguia brutal, falar. é brutal. É muito brutal. A consequência de tudo isso é muito brutal. Você vê uma vítima que está falando em qualidade de vida, de querer manter ou E a alcançar de novo uma qualidade de vida. É muito dolorosa e longa para esse tipo, né, de trauma aqui no rosto. Delicada, né? Porque ela Imagina, precisou se você tira colocar um dente, já dói. microparafusos, né? Ela talvez tenha necessidade de fazer um enxerto mais na frente. Ela colocou algumas placas de sustentação. Porque, gente, a gente é cheio de ossinhos, né? E essa parte, nossa, ela é solta aqui para a gente poder engolir, falar. Uhum. Então, assim, a gente não sabe qual vai ser o comprometimento dela. Graças a Deus, ela não teve nenhum comprometimento sério na parte da cabeça, né? Nenhuma lesão mais grave na cabeça. Mas ela está bem machucada. Ela está bem... E mais do que isso, a questão psicológica. Tem essa o questão trauma. da revitimização, né? Que é algo também que a gente fala no direito. Ela já é vítima de um fato criminoso. Ela vai até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, ela revive esse trauma. Ela vai para a audiência de instrução, ela também revive essa situação. E num caso que toma uma proporção dessa, ela vai ter, né, conviver com isso, com essa exposição pro resto da vida ou por um bom tempo, né? Então, esse auxílio psicológico também é muito importante para que ela consiga se recuperar desse fato criminoso. Agora, uma dúvida aqui, doutoras. Ela tem direito, não tem também, a um suporte do Estado por tudo que ela passou? Porque muitas vítimas vieram me procurar querendo entender o seguinte: mas e se eu não tiver dinheiro para pagar um advogado, para que venha me ajudar? Ela tem direito à defensoria também, não é isso? O que acontece, Carla? Isso é uma dúvida que as pessoas têm muito. O Ministério Público é o autor da ação penal. Então, a partir do momento que acontece esse crime,
Não vou falar em todos os crimes, porque tem crimes que não são de ação penal pública, né? Mas nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público, representando o Estado, ele vai fazer ele vai fazer a acusação. Então, ele vai buscar a condenação daquela pessoa. Porque a ordem lógica é que o Estado precisa punir aquela pessoa pelo que ela fez. Então, seja num feminicídio tentado, por exemplo. O que acontece com a figura do assistente de acusação? Ela não é necessariamente, ela não é necessária para o processo, porque o Ministério Público já vai tocar esse processo. Mas a vítima pode contratar um advogado para buscar essa condenação, para juntar documentos, para estar ali garantindo e buscando a maior condenação do réu. Esse é um ponto. Então, ela pode sim buscar um advogado particular para ajudar o promotor. E hoje, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a gente tem programas do Ministério Público e do próprio Judiciário de apoio a mulheres em situação de violência. A gente tem alguns abrigos até, mas a gente discutiu isso aqui anteriormente. A demanda é muito grande. Então, se esses programas têm uma real efetividade, aí é uma questão que esbarra na prática. Mas esses programas existem. E em audiência eu já vi o próprio promotor pedir para oficiar, para que a pessoa seja intimada, para receber esse suporte psicológico, que é um convênio que o Ministério Público tem com esse atendimento de vítima de violência. E, no caso, era vítima de crime sexual também. Existe. O Estado deveria, né, pensar um pouco melhor, né? Mas porque que a gente existe, tem o pra todos os Estatuto da casos. Vítima também, né? Sim. Hoje a gente, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, do idoso, a gente tem o Estatuto da Vítima. Ou seja, que garante também ali direitos para as vítimas, porque na verdade, era uma reivindicação muito antiga, né? Tem tantos direitos para aquelas pessoas que estão sendo processadas, condenadas ali pelo Estado, e a vítima fica como? De novo, né? As vítimas, elas ficavam muito em segundo plano. E aqui, de novo, graças a Deus, essa mulher está viva, né? Então, existe o medo. Será que ele pode sair? Ele vem atrás de mim? Eu vou ter proteção? Porque esse é o medo das mulheres, né? Quando a gente para Esse caso é público, né? Assim, digo, nacional, é isso. Todo mundo tomou Tá contato com esse vendo? caso. Quando é um caso que não, Então, porque a a gente pessoa se tem sente muito mais desprotegida, 4 feminicídios por dia no Pois é. Brasil. 10 tentativas, quase 11, né? Tentativas de feminicídio por dia no Brasil. E a cada 2 minutos, uma mulher sofre violência doméstica no nosso país. Gente, esse número é absurdamente alto. Todos os outros crimes diminuíram e, infelizmente, esse continua crescendo. E vai crescer cada vez mais, porque agora o feminicídio é um crime autônomo. É o crime no Código Penal que tem uma pena maior. Ele já não é mais um homicídio qualificado, ele é um crime de feminicídio. E o que é importante que a Carla está trazendo, para a gente deixar esse alerta para as mulheres, Carla, é que as mulheres não subestimem os seus agressores. Então, hoje, se a mulher busca uma delegacia especializada, ela pode pedir medidas protetivas e o descumprimento dessa medida protetiva é uma situação flagrancial. Então, uma vez que a medida protetiva for decretada e aquele investigado, ele vai ser notificado, ele vai ser cientificado dessa existência. Quando ele passa a descumprir, ele está em flagrante delito. Então, a vítima pode ligar para a polícia militar e a polícia vai lá e prende ele em flagrante. Isso acaba dificultando a situação dele, porque ele já está incorrendo num novo crime, né? Então, para que as mulheres busquem a medida protetiva, que a gente sabe que não dá, a medida protetiva sozinha não protege a mulher. Em algumas cidades também existe um convênio com a GCM de proteção à medida protetiva. Então, a GCM vai fazendo uma espécie de ronda, né? Em volta da casa dessas mulheres que têm medida protetiva. E esse movimento, realmente, das mulheres buscarem a polícia, buscarem a justiça criminal
para que a gente possa ter números e enfrentar esse problema tão sério. Olha, tem mais de 127 pessoas acompanhando aqui o nosso Caso a Caso. Peço para que vocês deixem o like, é muito importante Like. para a nossa live poder chegar aí para um número maior de pessoas. Quero ler um pouco o que as pessoas estão colocando aqui no nosso chat. Olha, a Kênia Perdigão diz o seguinte, ó. Quando ele coloca as mãos para ser algemado, quer dizer que continuo no controle, eu estou mandando me prenderem. Como se ele tivesse, né, querendo controlar mais uma vez ali a situação. Tem também uma outra pessoa, a Tânia, veterinária, dizendo assim, ó. Eu acho que ele pensou que não ia dar nada para ele. Que ia sair na audiência de custódia e depois pagar umas cestas básicas. Isso passou na minha cabeça também. Na minha também. Eu concordo com ela, porque acontece, tá, gente? Mais do que a gente imagina, é porque esse caso ganhou uma comoção, né, Hannah? Porque se não tivesse ganhado essa comoção, eu já vi histórias assim que são assustadoras. Sim. E aí ele achou, bom, eu tô aqui, vou dar um jeito, né? Como se fosse possível dar um jeito. É que, assim, ali a delegada é muito diligente, está muito, sabe, inteirada do caso, inclusive. Está fazendo um excelente trabalho. Ele, na audiência de custódia, foi automaticamente para o CDP, né? Não tinha como ser Claro. diferente. Então, a juíza... Num crime doloso contra a vida, numa circunstância dessa. Sendo que ele disse que tinha dado 3 ou 4 murros só. Ele não sabe fazer conta, ainda é ruim de Coitado. matemática, né? Porque ele deu muitos socos nessa vítima. E sabe o que é triste nessa situação toda? É porque ele foi relatar que ele sofreu agressão no sistema prisional. Vamos trazer um pouco disso, porque ele foi indiciado pela Polícia Civil por tentativa de feminicídio, está preso desde 29 de julho, alegou ter sofrido um surto claustrofóbico na hora das agressões, mas as investigações apontam para uma intenção clara de feminicídio. E agora preso, ele denunciou ter sido agredido por policiais penais na cadeia onde ele está custodiado, o que está sendo investigado pelas autoridades. A vítima, Juliana, ainda se recupera no hospital, recebe apoio dos amigos e familiares e não tem previsão de alta. Então, também eu vi uma carta que a defesa dele emitiu dizendo que ele estava sob efeito de substâncias agora também. Mas agora ele desencavou todas as Agora- substâncias possíveis. Mas tem um dado que a gente precisa trazer para a conversa que é muito importante. E eu procurei em todos os lugares, com fontes também lá no Rio Grande do Norte. Em nenhum momento este homem quis saber como estava a vítima, a Juliana. Se ela estava viva, se ela estava morta, se ela estava internada, se ela conseguiu fazer uma cirurgia, qual era a condição que ela estava. Ele nunca perguntou nada sobre a Juliana. Não interessa a Juliana, interessa a ele. Tanto que quando ele vai reclamar, o que ele diz é o seguinte, me deixaram nu e policiais penais teriam dado... Batido É, e uma gás de surra pimenta, nele. né? É, Fala exatamente. de gás de pimenta. Ou também. seja, ali reclamando de novo do que aconteceu com ele, de novo, a gente aqui não tem que ser a favor, né? Da vingança, mas sim da justiça. A gente não tem que ser a favor, né? Mas Não, mas Paulinha, sabe por quê? juro. Não, Não, é que dentro assim, da gente, gente, sério, não, o coração eu sei tá que é peludo. errado, eu sei que é errado, eu sei que é muito errado, mas assim, depois de ver Foram 61 aquilo do socos. elevador, você fala, o Mas que é que faz com um bicho desse? É um bicho, uma fera. Mas por que a gente não... E aí, a gente tem que entender a questão da justiça com as próprias mãos Sim. ou da Sim, vingança. sim, porque que o não que- é o correto O que e tudo. ele ali está sendo atendido por uma defesa, por advogados. Sim. E esses advogados estão esperando o quê? Uma oportunidade para que ele saia dali do sistema prisional. Não pode Quando ter erro, né? essas vinganças acontecem, começam a acontecer, porque o Estado, e elas podem explicar isso muito bem, ele é responsável por aquela Sim, pessoa. Ou seja, exatamente. ele está no sistema prisional. No final, o seguinte, o Estado precisa garantir a integridade física dele. Se o Estado não tem condição de garantir a integridade física, o que acontece? Tem Ele... que ser posto em Vai liberdade. ficar em liberdade. Este é o Não, problema, mas gente. É por isso também que ele tá alegando. Quer dizer, vai se investigar, é óbvio. Tem que ver o Lógico. que aconteceu. É o que ele alega, Claro. vai se investigar. A defesa é muito difícil atuar num caso com uma proporção dessa, uma mídia dessa. Então, talvez ele comece essas alegações. Antes era o surto claustrofóbico. Não, claustrofobia- Agora, com a porta aberta Com a do porta elevador. aberta. Gente, que eu saiba, não sei, eu tô longe de qualquer coisa, mas o meu marido é claustrofóbico. E o que,
eu já vi ele passar, né? Não consegue Sim. fazer exame, tem que ser dopado. Porque pode desmaiar, assim, imobilização de ação, não é? Exatamente. Não é Ir agressividade. pra cima de alguém, eu não entendi. Não, e você Poucas no vezes máximo... que eu vi um surto claustrofóbico foi muito É diferente. imobilizador, não é pessoa trava. potencializador. Você nem entra. Exato, você nem Sim. tá Você nem no entra. elevador. Você paralisa. Só Você aquele desmaiaria, dia ele não teve sei. surto? Então, e aí agora começam a falar sobre substâncias. Até eu vi falando sobre talvez anabolizante por conta do físico dele. Agora o anabolizante está aparecendo muito. Todo mundo tá. Ah, ele é agressivo porque ele usa anabolizante. O que é uma bobagem, né? Mas olha só, isso eu até conversei com alguns médicos, o que eles relatam? Se você fizer o uso indiscriminado de hormônios e anabolizantes, isso sim pode trazer prejuízo. Quando a gente começa a olhar, tem algumas determinadas pessoas que infelizmente fazem isso. Elas não estão Sim. nem aí. Não vão a Sim. médicos, elas Compra no mercado negro e usa, vai lá sabe-se e lá sai como. usando e a gente não sabe o que aquilo pode fazer no corpo, no organismo daquela determinada pessoa. Mas Mas o mesmo grande- assim a pessoa escolhe tomar. Sim, Não é um medicamento sim. que ela precise tomar Não, para se manter não. viva e com saúde. Ele escolhe. E o grande problema quando a gente está falando de crime, e o próximo caso vai trazer bastante sobre isso, é uma questão de imputabilidade. Então, ele tinha consciência de que aquele ato era ilícito. Essa questão, quando você entra com um incidente, né, doutora? Um incidente em relação ao psicológico do cliente, para saber se ele é imputável ou inimputável. Acredito muito improvável o uso de uma medicação dessa trazer uma inimputabilidade para ele. Então, isso é uma tentativa de querer justificar. Vai jogando, vê o Talvez que cola. um outro holofote, porque a família falar que picharam a porta da casa, a família começou também a sofrer um tipo de ameaça, ele apanhar na unidade prisional. Quero dizer que dentro da unidade prisional, as pessoas não devem sofrer violência. Sim. Não é assim que a gente faz justiça, como a Carla trouxe. Que aí já é vingança e aí Isso. esse Sim, cara é vai pra errado, casa, gente. É que eu quis representar os Não, errados aqui. todas porque, nós né, estamos dá um com negócio. raiva. Mas isso é um Mas é papinho errado. dele, sabe? É algo que ele Não, tá mas criando, o que vocês talvez. trouxeram, acho que foi Ele isso. não é machão Ele também? Pô, mas o que é isso? Não conseguiu ir lá pro braço né? Não, tudo bem. Eu vou fazer um parênteses aqui para vocês. Eu gostaria de saber se depois, né, do corpo de delito, né, pelo qual ele passou, se ele continua dizendo que foram os policiais penais ou se foi uma queda, porque eles começam a recobrar um pouco a memória, Acidentes sabe? acontecem. Então, tem muito acidente. Então, assim, não, eu caí da cama, eu escorreguei, então eu me autolesionei, não é? A gente Sim. sabe, porque as histórias vão mudando um pouquinho. Entendeu, Paulinha? Entendi. Entendeu? Vai Entendi. deixar, porque ele continua mantendo? Eu não... Até agora continua. Que Ele os ainda não polici- escorregou. Ainda não escorregou? Não, ainda não. Porque eles mudam, entende? Eles vão escorregar, Sim. então Entendi. É. Bom, a gente tem a situação da Juliana Garcia, que trouxe essa mensagem muito forte. Afirmou que a tentativa do Igor não deu certo porque ela ainda estava viva. Ela que se define como uma mulher livre, resistente e determinada a dar visibilidade a outras vítimas de violência doméstica. A Juliana reforça que a culpa nunca é da vítima. Eu acho muito forte quando uma vítima tem essa força, essa coragem Com de certeza. querer se colocar, né? Infeliz. Porque você falou da revitimização e é isso. Toda vez que reconta essa história, e eu não sei quantas vezes ela vai revisitar isso. Mas você sabe É que muito muitas corajoso. pessoas escreveram o que foi que ela fez. Sim, a Juliana precisou fechar as redes sociais dela, porque Isso as é um pessoas absurdo. estavam questionando, porque precisaria se ouvir o outro lado. Que outro lado, gente? Foram 61 socos. A equipe médica não conseguiu fechar a quantidade de fraturas no rosto dela. Não tem outro lado. É muito triste, sabe? Aonde ele recebeu mais de 1.500 Ia e-mails. falar É. disso, a gente estava Essa comentando. exposição que eu acho que é drástica, a gente tem visto a internet tomar essas proporções, de que ela é muito forte, ela está recebendo muito apoio, mas é muito complicado para a vítima se expor nesse sentido, porque Sim. ela pode receber hater, né? Hoje na internet as pessoas falam que querem, é difícil você tentar punir isso.
e fica se expondo nessa situação. Em relação à audiência, hoje a gente tem julgamento sob perspectiva de gênero, a gente tem um ordenamento todo seguido pelos juízes para preservação da vítima, principalmente em casos nesse sentido. Então, na oitiva dela, ela vai ter todo o cuidado ao ser questionada, nada em relação à sua personalidade ou algo anterior pode ser levado em conta para o cometimento daquele crime, justamente para não colocar a vítima nessa situação de justificar algo que tenha acontecido. Mas na internet, não. Então, ao mesmo tempo que ela se mostra muito forte, ela também se coloca muito vulnerável para que as pessoas falem muitas coisas, né? Isso é muito triste. E as pessoas que querem se relacionar com esse homem e que não são Hibristofilia. poucas, gente, que não são poucas. Que coisa mais louca isso, né? Isso se chama transtorno de bristofilia. Ou seja, são mulheres que acham que vão curar esses homens. Pode ser o contrário também, no caso, se fosse uma mulher, né? Que acham que, não, mas comigo vai ser diferente. Não, meu amor, não será diferente. Nunca é diferente, sempre piora. Ele vai fazer com as outras também, porque é dele, né? Ele é um narcisista perverso. Tá na cara, olha. Ele não sai da frente do espelho. Ele está apontando nela o que ele faz. Então, e para tentar trazer alguma justificativa, se existisse justificativa para você encher uma mulher de porrada desse jeito, né? Sim. É cruel, né? Uma pessoa completamente fora de controle. Você sabe que eu fiz um levantamento nos Estados Unidos. Eu adoro os Estados Unidos porque eles têm métrica para tudo, né? No sistema prisional americano, os presos mais complicados são esses. São os que cometem violência contra a mulher. Eles são incontroláveis. É pior do que psicopata, pior do que serial killer, é pior do que qualquer coisa. São os que cometem. Eles, assim, eles são incontroláveis. Eles têm uma coisa de gerenciamento de Frustração. de raiva. É zero o gerenciamento de frustração, né? E eles vão lá pra dentro e, de novo, continuam falando só dele, né? Ele aqui, em nenhum momento ele perguntou, mas como está a Juliana? Esse narcisismo, Carla, que você trouxe é a objetificação. Ele vê a mulher ali como um objeto. Como vocês falaram, quando ele levanta as mãos ali, é como até um deboche. Agora me prende pelo que eu fiz. Então, ele não tem reprovabilidade nenhuma. Ele não vê reprovável, ele não se vê. Ele não vê que aquela situação que ele fez, aquele crime, ele não enxerga como reprovável. E isso é muito torpe, né? Isso diz muito sobre a pessoa, é incontrolável. Mesmo no ambiente prisional, eles não entendem que eles estão errados. Por isso que a convivência deles é tão complicada, porque eles têm internalizado que Foi injusto. Foi injusto, olha o que ela me fez fazer, eu vi uma mensagem, eu estava no meu direito. Então, eles não se entendem como errados. Então, eles têm aquela sensação de injustiça. Por isso que lidar com eles no ambiente prisional é tão complicado, eles não conseguem se agrupar com os outros e, às vezes, acaba acontecendo de ele escorregar, se machucar. Não, eles não controlam o ódio, né? Eles são chamam o americano de incontroláveis. anger management, né? Eles não têm esse controle. É uma loucura. Porque, assim, eu tava vendo os números, assim, e lá tem, né, facções perigosíssimas que eles precisam separar também. Mas dizem que esse determinado tipo de preso, né, de inmate, né, é, assim, dificílimo de ser controlado. Tanto que eles precisam... Enfim, e lá eles têm muita questão, né, de, por exemplo, do trabalho de psicólogos ali. Eles são obrigados, gostando ou não, eles precisam participar de umas sessões para tentar baixar um pouquinho o tom, porque são pessoas completamente fora de controle. Olha só, ele foi lá para dentro, é mais um fora de controle. Eu não sei nem como é que ele vai se comportar lá dentro, não será fácil para ele. Eu também não sei, também pode ter facção lá, né? E a facção também não lidar muito bem com isso. Então, vai ser uma convivência bastante difícil para ele na unidade prisional. E não tem ele não gosto, porque é até o que a própria juíza falou. Não tem uma cela especial para ele, né? O sistema está lotado, isso é uma realidade.
Alguns presos têm, né, direito ao que a gente chama de seguro, mas é um outro tipo de preso, é preso que comete crime contra a dignidade sexual. E se ele pedir seguro, ele pode ir para o seguro também. Pode? Pode. Ele pode pedir, ele tem que justificar o problema de convivência que ele esteja tendo e ele vai para uma cela de seguro, mas provavelmente também ele não vai ficar sozinho no seguro. No seguro, isso que eu ia falar, vão ter outros presos ali também. Sim. Ou o seja, primeiro pedido dele, que era de cela individual, não foi acatado. ele não quer ser incomodado. Ai, coitado. Gente, É um princeso, praticamente. Né? não é? É uma fera. Esse homem é uma fera. Ele é perigosíssimo. E a gente, há pouco tempo, teve um outro aqui também, em São Paulo, um fisiculturista. A mulher Foi. ficou 12 dias na UTI. E ela ainda tem lapsos de Arrebentou. memória. É. Sim. Arrebentou essa mulher também, feminicídio tentado. Ele já foi denunciado, vai, né, a júri popular, porque tentativa de feminicídio. Isso. Todo crime doloso contra a vida vai à júri, em regra, né? Esses crimes vão ser colocados em julgamento da sociedade. E também é importante esse espaço de informação de qualidade, uma mesa composta por mulheres, para que a gente deixe para as mulheres que nós também somos responsáveis por transformar esse entendimento dessa sociedade patriarcal que a gente, né, foi criada. Porque o que eu vejo, outro dia me entristeceu muito no escritório, uma vítima de violência doméstica, ela chegou e falou assim, mas eu também não sou fácil. Não é, nunca é sobre Não você. é sobre isso. Não é sobre você, é sobre o agressor. Então, nada do que você possa ter falado para ele, ou porque eu pedi para ir embora, não foi um gatilho que você criou. É esta pessoa que é o agressor, é esta pessoa que é um feminicida. Então, nós aqui, e tanto no exercício do direito, vocês no exercício da comunicação, a gente precisa reafirmar para as mulheres que nós estamos juntas e que nós podemos, Sempre. né, romper com esse ciclo de que nós temos culpa, de que nós somos responsáveis. Mas acho que é um caminho tão longo, né, doutora? por isso que a Quando gente tem você que falar vê outras bastante. mulheres questionando uma vítima irrefutável, não existe um motivo que você possa elencar para uma mulher apanhar daquele jeito num elevador, gente. Não existe, assim, não tem ciúme, o que seja. E é muito louco também esse sentimento que a gente vê em alguns homens de posse, de realmente, na relação, você não poder simplesmente terminar. Você desconfia que alguém tá te traindo? Vai embora. Exatamente. Fala, então, lamento. Não poderemos mais estar juntos, pois não confio em você. Não está bom. E você não tá Vai bom pra cada não um tá pro bom pros seu dois. lado. Exato. Tipo assim, é impressionante que você possa imaginar que numa conversa dessa, né, eu fale, puxa, você olha tanto pro seu celular, estou aqui desconfiado, então acho que não tá dando certo entre a gente. Não chega nisso. Chega Paulinha, sempre nesse outro lugar tão perverso, o né? ciclo da violência é muito difícil. É muito porque difícil. a vítima, ela já está totalmente dominada. Isolada, muitas vezes, Então, né? ela perde todo o apoio que ela tem, seja entre amigos e familiar, né? Ela vai perdendo toda a sua estrutura ali, porque o manipulador, né, o narcisista, essa pessoa, ele sabe muito bem como fazê-lo. Ele não vai chegar batendo na vítima, ele não dá um soco. Ele chega dizendo que ela é linda, que ela é perfeita, que ela é maravilhosa, que ela é incrível. E ela se apaixona. As mulheres, nós nos apaixonamos. E aí depois vem aquela paixão e começa a falar, nossa, mas esse decote é um pouco, né, ousado. Aí ela fala, ele tem ciúmes. Ele se preocupa comigo, que bonitinho. Ciúmes é a pior coisa, é um dos piores sentimentos, porque se ela tá bem, se ela tá gostando, deixa ela vestir o decote que ela quiser. Não, mas batom vermelho, o que eu já entrevistei de mulheres que sofrem violência, que relatam o seguinte, nós não podemos usar batom vermelho. Eu falei, por que não? Fica linda de batom vermelho, tem mais aqui botar batom vermelho? Não, porque não é de bom tom, isso não é de mulher honesta, mulher séria. Eu falei, oi? Batom vermelho? Porque é mais chamativo, né? Você fica mais colorida, mais bonita, talvez. Então, tudo incomoda esse homem.
tudo. E ele, aos pouquinhos, ele vai tirando. Então, ele mexe na sua roupa, ele mexe na sua amizade, na sua família. Ele diz que os seus parentes não são bons para você. Que bom é ele. Ele acha que seu trabalho te ocupa muito. Então, você vai começando a ficar dependente dele. Então, a sua vida está toda enredada. E aí é que depois, como é que você conta? Porque as pessoas vão falando, olha, essa pessoa é estranha. Não, mas ele não é estranho. Ele gosta muito de mim. E aí, como é que você Ele vai se chegar preocupa comigo. Admitir, falar né? que Falar, você é tava verdade, você certa. tinha razão. Geralmente ele afasta a mulher desse ciclo de confiança das pessoas que ela pode contar, que ela pode se abrir. E aí também tem um outro tipo de violência que o homem começa a causar uma perturbação na mulher, isso racionalmente falando. Então ele tira uma coisa e fala, cadê minha coisa que estava aqui? Ele começa a colocar a mulher numa Gaslight. o gaslight. Então ele começa a enlouquecer a Como se ela mulher. tivesse... Alguns com a finalidade de interná-la, às vezes por uma questão patrimonial, inclusive. Alguns que têm uma robustez no patrimônio maior. Mas outros pelo simples prazer, por enxergar essa mulher como um objeto. A questão maior aqui, quando eu falei para vocês sobre essa ruptura com o passado, é porque a mulher era, né? Uma extensão do homem ali. A mulher era... Sim, não podia nem ter não conta no podia ter banco, conta no né, banco, gente? Não a mulher votava, não podia mil viajar coisas. A mulher sem casada usava o autorização. CPF do marido. Isso. É surreal. Então, é essa A mulher não identidade que a gente tem que votava, buscar. Exatamente. Não votava. Olha, esse caso a gente ainda acompanha. Vamos trazer atualizações. Todo mundo comentando aqui a respeito. Mas vamos para o nosso segundo caso de hoje e de faz tempo. Porque o maníaco do parque sempre chama a atenção e sempre volta à baila. Principalmente agora que se aproxima aí uma possibilidade de que ele esteja em liberdade, né? O Francisco de Assis Pereira, conhecido como Maníaco do Parque, é um dos criminosos mais notórios da história do Brasil. Condenado a quase 280 anos de prisão pelos assassinatos de 9 mulheres e diversos crimes de violência sexual, ele está preso desde 98. Apesar da sentença, a legislação da época limita um cumprimento máximo de 30 anos e ele deve ser libertado em 2028. Será? Hoje, ele afirma ser um novo homem, depois de uma profunda conversão religiosa. E disse, inclusive, que pretende mudar de nome após deixar a prisão. Já é um homem que faz planos para usufruir aí dessa possível liberdade. Olha, se é algo que eu aqui torço para que não aconteça, é essa soltura desse homem, porque ele só precisa de uma oportunidade para cometer esses crimes graves novamente. Ele foi diagnosticado com transtorno da personalidade antissocial. Leia-se, ele é um psicopata. Né? E quando a gente olha para a gravidade dos crimes que ele cometeu, não são crimes quaisquer, né? Então, assim, ele sabia muito bem como encontrar as vítimas, né? Como ele procurava as suas vítimas, ele levava elas, né? Também, de novo, toda uma manipulação, uma engenharia social, se dizendo, né? Você é tão linda, você vai oportunidade ser modelo, de trabalho para muitas delas, né? Levava para dentro daquele parque, né? Que é o Parque do Estado aqui. E lá, essas mulheres eram dominadas, eram mortas. E ele fazia verdadeiras atrocidades depois, né? Sim, porque... não só ele é um psicopata, como ele é um psicopata sádico. O sadismo aparece como uma comorbidade no quadro dele, assim como a necrofilia, como diversas outras parafilias. Então, ele vai cometer crimes de novo. Se ele sair, ele vai sair com 60 anos. Ainda tem muito potencial para fazer muito Exatamente. Teve até uma advogada, não é a advogada que está com ele agora, mas uma advogada anterior que chegou a declarar que por ela ele ficaria preso para sempre. Sim, é a doutora Caroline Landim. Ela diz, por mim, ele ficaria preso para sempre. Concordo com ela. Não é? É isso que o nosso sistema precisa parar para se debruçar. O legislador. Esse tipo de crime
né? Isso aqui, e esse tipo de criminoso, isso não tem ressocialização, gente, não tem. Olha o que ele fez. Ele pulou uma cancela. Não é assim, olha, eu cometi esse crime que eu estava em desespero, porque, enfim. Não, ele planejou, ele era muito bem articulado, né? Tudo era premeditado. Ele era um caçador. Sim. Ele caçava as suas vítimas, entende? Ele era, né, assim, ele ia buscar a presa dele. Predador. Ou seja, você não perde essas características, porque um transtorno não é uma doença. Logo, se não é doença, não tem cura. não tem remédio. É diferente de uma forma de depressão, ser, né? uma pessoa que tem esquizofrenia, que é bipolar. Ele tem um transtorno, ele nasceu errado, alguma coisa deu errado e ele vai morrer com esse transtorno. Não existe esse psicopata. Não Exato. existe esse criminoso sexual. E mais do que isso, exatamente, porque não Sim. existe ex-estuprador, Não. né? Então, e ele está num ambiente onde que tem mulher? Não tem. Porque o foco dele é em cima, de novo, de mulheres. Então, inclusive o comportamento dele no sistema prisional, É o de um psicopata. mas é exemplar. Acho que a gente Não. já trouxe aqui, né? que- Porque ele não vai ter nenhum distúrbio social, né? Na verdade, o psicopata, ele vai passar batido. As pessoas falam assim, às vezes Ele a se pessoa... mistura bem. Ele se mistura bem, ele é sedutor. Inteligente. Inteligente. A Paulinha, a gente conversava, né? Andava de patins super Pois bem. é. Nos estudos que fizeram sobre a vida dele, né? Desde criança, ele já tinha uma predileção por morte, né? Ele morava perto de um matadouro e ele ia ver os animais serem mortos direto. Tipo Dahmer, né? Então, é algo que num estudo realmente dessa personalidade dele, isso é relevante também para entender desse histórico desse psicopata, né? Desse serial killer, que é o nosso serial killer brasileiro, é um dos mais conhecidos. Então, eu me preocupo também bastante com a liberdade dele, Carla. E em relação a... Hoje, o que a gente tem? A gente tem exame criminológico. Uhum. Mas o que eu percebo no dia a dia, no sistema? O Ministério Público, às vezes, ele exagera no exame criminológico. Então, assim, talvez o exame criminológico é necessário para um crime patrimonial, por exemplo, só porque ele teve violência ou grave ameaça contra a pessoa. Eu discordo. Eu acho que a gente tem que ter uma justificativa muito plausível para ter o exame criminológico, para a gente não vulgarizar o instituto. Então, hoje, o exame criminológico é para todo mundo. Então, na verdade, minha opinião, isso é muito particular meu no exercício da profissão. O exame criminológico deveria ser direcionado para esse tipo de pessoa. E no que consiste, doutora? Só para quem não está familiarizado. Para a pessoa hoje poder progredir, por exemplo, de regime no sistema prisional, ela tem que preencher 2 requisitos. O requisito objetivo, que é cumprir um determinado lapso temporal, e o requisito subjetivo, que é essa questão do exame criminológico. Então, ela vai... Cessação de periculosidade. Isso. Então, ela é colocada sob verificação de psicólogo, assistente social, são feitas algumas perguntas e tal. E para saber se ela passa por esse exame criminológico. Tá. Então, hoje em dia, em muitas execuções... É muito exame criminológico para ser feito. E, para mim, é talvez uma exacerbação desse instituto. Assim, os promotores estão pedindo muito exame criminológico. E o exame criminológico deveria ser direcionado para pessoas desse tipo, para ver realmente qual que é o requisito subjetivo dessa pessoa, né? Quais são os planos? Uma das perguntas que faz, qual o plano que você tem lá fora? O que você, né, espera da tua vida daqui para frente? Se você, como a Carla falou, para verificar se ele ainda é uma pessoa perigosa, se ele já tem planos concretos, se ele está ressocializado. Vou até tomar uma água. Porque... Quem vai dar emprego para ele? É a primeira sempre tem. coisa. Não, mas, Hanna, sério, vai. Você é assim, olha, eu sou o maníaco do parque. Não, na boa, não. Assim, tanto Ele quer foi mudar de motoboy, nome. né? Foi motoboy. Foi a profissão, Sim. última profissão que ele exerceu. Quem que daria essa chance novamente? Não sei. E, de novo, por mais que você mude a sua identidade, as suas características, né? De novo, todos esses grandes nomes, né? De criminosos, vamos pegar aí Suzane,
Nardoni. A Matsunaga. Todos Matsunaga. eles são perseguidos, né? Tipo, porque as pessoas não saem de cima, querem saber o que está acontecendo. Então, a Suzane abriu uma lojinha de fazer negocinho de chinelo. Artesanato. Aí tá todo mundo em cima da lojinha dela. A outra tava lá fazendo... Era Uber, não era? Tipo, motorista de Sim. aplicativo. Todo mundo. A mesma coisa, ele acha que ele vai mudar de nome e as pessoas vão ignorá-lo. Óbvio que não existe até uma Até porque o nome vai fascinação. Pois é, ele não se casou na cadeia, gente. Com uma não mulher de teve 60 isso. anos também, com um transtorno aí de bristofilia, né? Porque achando que Provavelmente. fosse... Ela começou a se relacionar com ele, a trocar cartas. E depois, quando ela, né, o encontrou, achou que ele era um tanto quanto perigoso. Com dúvida. Quando Eu ela nunca encontrou, imaginaria ela falou, isso. puxa vida, essa pessoa presa matou 9 olha- mulheres, é um pouco perigosa. Não, e de que forma ele matou essas mulheres? Pois é. Ele não só matou 9 Sádica. mulheres, ele era o maníaco ele é o maníaco do parque, né? Entende? Então, assim, ele é uma pessoa sádica, como a Hannah falou, perversa. Ele só precisa, de novo, do quê? De uma oportunidade. Está no aquário perfeito. O Ministério Público vai pedir, de novo, esse exame. E caso venha, né, negativo no sentido de que ele não está apto, ou seja, que ele não cessou a E aí? periculosidade dele, vai pedir uma internação, pelo que eu fiquei sabendo, involuntária dele. Ou interrupção seja, Que é possível. aquele puxadinho jurídico. Para tentar deixar ele agora em uma medida de segurança, né? Uma internação por conta dessa questão psicológica, psiquiátrica, né? Porque muitas pessoas... Eu acredito que todo mundo saiba quem que é o maníaco do parque. Mas os crimes eram pavorosos e tem toda uma questão dessa psicopatia que a doutora Hannah trouxe, que é a questão sexual também, Sim. que ele vilipendiava os cadáveres ali depois. Ele não só matava as mulheres, ele deixava o cadáver ali, ele estuprava o cadáver, né? Então, ele tinha relações sexuais ali com o cadáver. Ele voltava no outro dia para revisitar esse cadáver. E aí, quando o cadáver já atingia um ponto de putrefação muito avançado, aí ele buscava uma outra vítima, como a Isso. Carla falou. Então, ele ia fazendo aquilo reiteradamente e pode voltar a delinquir. Ele mostrava a vítima anterior para a vítima atual. atual. É isso que eu vou fazer com você. Porque uma dessas vítimas consegue fugir. Eu até estava conversando com a doutora, que é essa Juliana, se eu não me engano, a que consegue fugir, que na hora ali do ato, ela questiona ele, né? Diz, então se você é um estuprador, se é isso que você vai fazer comigo, você trouxe preservativo? Que ela diz, porque eu tenho AIDS. Uhum. E aí, meio nisso, que ela dá uma bugada nele ali, ele fica meio tipo... Ou E seja, aí ela vai ela me acha uma passar uma oportunidade DST. de escapar. E que loucura, né? Isso é levado ao júri dele, né? O júri dele é bem famoso para nós estudiosos do direito. O promotor leva essa informação para os jurados de que ele se amedronta com a possibilidade dessa vítima ter AIDS, que ela fala que tinha. Então, ele tinha controle do que ele estava fazendo. Isso o promotor usa como argumento para trazer que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo ali, tanto que ele não quis se expor ao HIV, por exemplo. Porque o psicopata, ele não tem comprometimento no controle. Ele é absolutamente controlado. Ele decide o que fazer e quando fazer. Então, ele consegue pensar, não, eu posso me contaminar, eu posso adoecer. Então, essa ideia de que o psicopata fica descontrolado e dominado por alguma coisa, ele é dominado pela psicopatia dele. Mas não é uma força que transforma ele em um ser irracional. Não, ele está pensando muito bem. Não, e eles são sedutores também, Eles são são. encantadores, né? Enfim, eles são muito... Nessa tribo aí dos manipuladores. patinadores, ele era admirado. Ele era Você considerado sabe, um vou ótimo contar atleta, uma coisa pra né? vocês. Eu tenho uma amiga que teve aula com ele. No Ibirapuera. Eu, Quando ela me eu contou, eu não andava de acreditei. patins, gente. Eu confesso que esse fato dele ser patinador pegou muito. Eu era muito mais nova, assim, não tinha nenhuma autonomia para estar lá no Ibirapuera andando de patins sozinha. Mas, assim, foi uma coisa que me assustou, assim, porque você fala, cara,
um esporte, né, num parque público, né, numa área nobre da cidade, Parque de Ibirapuera. E acontecendo todas essas abordagens. Muitas começavam ali dentro do Parque de Ibirapuera para depois irem para o Parque do Estado. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de conversão religiosa, né? Porque é o que ele diz, que na prisão passou por essa conversão religiosa, que o transformou profundamente, que eliminou os pensamentos violentos. Ele diz que vive com forte fé, meditando, orando diariamente e tal. O que especialistas apontam Para mim, que não vem ao praticamente o Dalai caso. Lama. É irreversível. 100% manipulação. Com certeza. Ele é um manipulador. Eu entrevistei o advogado do caso e ele me conta todo esse trabalho de manipulação. Ele queria ter o controle absoluto o tempo inteiro, né? Então, assim, no começo, inclusive, ele queria se mostrar uma pessoa temida, né? Olha, eu sou isso. Depois ele vai tentando ali ver se barganhava e ganhava alguma, sabe, ter algum ganho ali com a autoridade policial. É impressionante. Ele vai trazer o discurso que é importante para ele. Então, ele já entendeu que se ele falar que ele está curado, convertido, melhorado, olha, isso é bom. Eles são... Gente... Quantos se curaram, viraram pastores? Eu consigo pensar em uma meia dúzia. O de Garanhuns agora. Também é pastor. Virou pastor também. O que fazia coxinha com pessoas. Com as pessoas. Também mortas. se converteu. É Ele é um pastor. índice de conversão assim Sempre- muito superior do que nas igrejas. É impressionante isso. Dentro da unidade prisional, Paulinha, o preso ele tem direito à liberdade religiosa, né? Então ele pode ter acesso ao culto religioso, seja ele da matriz que for, se for uma religião de matriz africana, por exemplo, ele pode ter direito a ter acesso aos seus objetos, ele tem direito a ter um livro de Bíblia, um outro livro religioso. O preso ele não perde essa liberdade religiosa. O que a gente vê é que várias igrejas, e aí, né, aqui em São Paulo a gente tem uma que domina realmente essa questão, um trabalho muito intensificado dentro da unidade prisional de trazer a pregação da palavra, né, levar essa religiosidade para dentro da unidade prisional. Eu entendo que talvez seja vantajoso para o preso no processo de ressocialização, para ele poder entender melhor, né, o que ele cometeu. Acredito que tudo que agrega, algumas instituições religiosas levam curso de formação. Então, não só a pregação da palavra de Deus, mas um curso de panificação, de outras profissões Sim. que podem agregar para o preso. Então, a iniciativa é boa. Mas é evidente que a gente está falando aqui do Maníaco do Parque e que ele vai criar uma narrativa, como elas estão trazendo, pela psicopatia dele, por ele tem o controle. Os profissionais que passaram por ele, os delegados, os investigadores, eles falam coisas pavorosas, que ele era de uma frieza extrema. Ele contava, e alguns relatos dele, até o prazer ele sentia em revisitar aquela situação, em contar o que ele fazia. Então, é lógico que ele pode estar criando essa situação de usar até essa religiosidade que deveria ser para o bem, mas ele está usando ali em benefício dele, em querer criar mais uma história para poder convencer as pessoas de que ele está curado. Ah, mas as pessoas que têm que ser convencidas não vão se convencer disso, né? A gente acha ótimo, quer se converter, reza lá na cela. Que bom para a consciência dele. Mas isso interfere, por exemplo, na possibilidade dele voltar ao convívio social? O fato de falar, oi, gente, tudo bem? Olha, deixa eu dizer, tô aqui, pastor. Não, agora leva uma vida correta. Ele vai tentar. Ele precisa o quê? Tem que emplacar uma história. Exatamente, porque o Ministério Público vai pedir esse exame criminológico. Tá. E no exame criminológico precisa vir, né, a questão da cessação de periculosidade. Ele é um ser bastante perigoso. A questão é, ele será capaz de manipular e enganar os profissionais? Porque, novamente, não são profissionais quaisquer. São Sim. profissionais, são psiquiatras, psicólogos forenses que vão estar ali, vão aplicar testes, vão pegar todo o histórico de comportamento dele na unidade prisional, né? Como é que ele se comportava e, novamente, ele não fazia mal a ninguém, mas, de novo, ele fazia mal a quem? A mulheres. É que nem a pessoa que agride criança, né? Ou que vai
usar, né, enfim, para cometer crimes contra a dignidade sexual de crianças, né? Fico procurando as palavras para não usar palavras fortes demais aqui. Mas tem criança na unidade prisional? Não, não tem. Então, logo, não tem criança, não é? Então, não tem mulher. Então, Tá se comportando bem. Exatamente, se porque não comportar tem bem. o objeto, né, de destruição dele, né, que são essas mulheres. Agora, eu acho difícil ele conseguir passar nesse exame criminológico. Olha, quando a gente pega o caso da própria Suzane, ó, ela fez vários, né, Fez, para ela sim. progredir de regime. E demorou, lembra? Demorou. Acho que ela fez uns 5 ou 6, eu não sei, mas fez vários. E só nesse último que ela conseguiu ali o direito de progressão de regime. Eu acho que no caso dele aqui, principalmente com essa conversa toda de que renascimento, olha o que ele fala. Mudar de nome. Dar voz à nova pessoa que se tornou. Mas que nova pessoa? Eu acho que... Sabe o que eu acho mais chocante de tudo isso? Porque você só vai dar voz a uma nova pessoa quando você assume tudo que você fez, mas não querendo ter controle da narrativa, com arrependimento, sabe? Em O que é nenhum impossível, momento né, nesse eu caso. ouvi arrependido do que ele fez com essas vítimas. Sabe, arrependimento profundo. Olha, eu destruí a vida dessas mulheres, da família dessas mulheres. A família dele não quer saber dele, tem horror a ele. Ou seja... não, eu tô preocupada, eu tô preocupado, eu quero saber como é que estão essas famílias. Nada. De novo, veja como esses criminosos são. Não existe a preocupação. É com ele, entende? Ele precisa se mostrar, olha, que homem que eu fiquei, temente a Deus, sou bom, não é? Vou fazer bondades. Vai fazer bondade coisa nenhuma. É a mesma história do Pedrinho Matador. O Pedrinho Matador conseguiu enganar uma psicóloga. Eu lembro... que ela falava, né? A gente até chegou a falar com ela falava, Carla, ele mudou, ele é um outro homem. Eu falei, o Pedrinho Matador, tudo bem que muitas das mortes que ele dizia ter cometido, né? Ele eram tinha essa coisa mentiras. de E tinha aumentar, uma lógica né? também dele, né? Eram mentira. Ele era além de tudo, ele era um mitômano. Então, ele inventava. Ai, matei o prefeito tá vivo. Prefeito muito vivo. Não, várias pessoas que ele disse que tinha, né, assassinado estão vivas. Mas ele cometeu crimes bárbaros. Tanto ele não melhora que ele acaba morto, gente. Exatamente. Porque, de novo, tem uma frase o seguinte... Ele em liberdade, ou ele mata ou ele morre. É a mesma coisa para o Champinha. Ou ele mata ou ele morre. Eu não consigo ver, neste caso aqui, este homem, eu consigo até ver algumas pessoas que sim, que elas conseguem se reintegrar novamente. Mas são outros crimes, são outras circunstâncias. Gente, esse homem é muito perigoso. É que nem assim, o vampiro de Niterói. Não, gente, o que ele fazia com crianças? Chupava o sangue de criança, matava criança, abusava de criança. E assim, em troca de um sanduíche. Gente, não tem jeito. Deu tudo errado. O que a Carla... Quando a Carla traz essa análise dela, eu gosto sempre de lembrar, né, Carla? A gente sempre fala sobre isso. As pessoas não podem pôr todo mundo junto no mesmo cesto, Sim, né? sim. Então, a gente aqui tá falando do maníaco do parque, um criminoso extremamente conhecido, que eu penso que talvez essa visibilidade que ele venha com essa história nova agora também causa até um certo prazer nele em estar se manifestando. Ele De novo, voltou sai do a ser assunto. notícia. Voltou a ser notícia. Então, não vamos também subestimar ele nesse sentido, porque talvez essa glamorização da figura dele até seja prazerosa para ele, no sentido de estar tomando mídia novamente. Teve até o filme do Porque Maníaco ele era do o Parque. Chico Vocês Estrela. assistiram? Assisti o filme e o documentário também. E o Ministério Eu queria Público... ver quem assistiu, o que você achou do filme. Hanna não tem palavras. Eu prefiro não me manifestar sobre o filme. Tá. Mas tá lá. Tá no Prime Video, eu acho, e o documentário também. Ele saiu com a proposta. E o conteúdo da Carla, que eu acho que é o mais profundo sobre o caso. Também tá no Prime Video, né, Carla? Que é a investigação criminal. Ele faz parte da primeira ou da segunda temporada. Que é maravilhoso. Que Bem até profundo.
E, de novo, não tem aquela coisa do sensacionalismo, a gente não fica, sabe? Ai, na questão do drama. Não tem drama, gente. É que esse é o crime que ele cometeu. São os crimes, na verdade, que ele cometeu. Ele é esta pessoa sádica. Dificilmente, de novo, ele vai falar, não, eu nunca mais vou cometer. Não, ele pulou uma cancela, uma barreira. Não tem volta ali. Que é difícil. De novo, ele só precisa de uma oportunidade. Agora, quem vai dar uma oportunidade de emprego para esse homem? Você imagina ele de volta às ruas, sem emprego, vivendo um mundo que ele desconhece. Nem entende mais, né? Exatamente, porque o mundo da época dele, vamos lembrar quando ele foi preso, e hoje, 98, é um né? novo 98. mundo. Ou seja, imagina para uma pessoa que já vive todas essas dificuldades, né? Que a gente não sabe o que deu errado na cabeça dele. A medicina tenta entender, estudar isso com bastante afinco, né? Nos dias de hoje, para tentar entender o que é esse psicopata sádico. Aqui, de novo, sabe? Completamente rejeitado, sem dinheiro. Sem perspectiva. Sem perspectiva, sem família. Pode mudar de Você vai nome. o quê? O que acontece com essas pessoas? Se a pessoa que já está inserida, quando não tem oportunidade nenhuma, acaba cometendo crimes, e não são nem crimes tão graves, imagina ele, que sabe como cometer o crime, que sabe como manipular, que sabe como fazer, que tem prazer. O delegado fala, Carla, ele tem prazer no que ele tem prazer em contar as histórias depois, ele tem prazer. Então, assim, isso tudo acabou. Nós somos muitas pessoas ao longo da nossa vida, mas as nossas características tem coisa que não ali, muda. principais, Não. intrínsecas, elas não mudam. Se você falar, a Paulinha de 18 anos para a Paulinha de hoje, mudou. Mas a sua essência é a mesma, permanece. Paulinha. A essência da doutora Badaró, da doutora Hanna aqui, elas, né, a nossa essência é nossa. A essência dele deu errado. Olha, queria pedir o seu like. Eu sei que você tá aqui, tá gostando do programa. Um monte de gente comentando no chat. Tem uma colocação aqui da Ângela Tereza Mendes, que sempre surge quando a gente tem crimes sexuais, né, principalmente. Ela diz o seguinte, ó, deveria existir castração química para crimes sexuais e pedófilos. A gente até já Então, trouxe a gente já falou né, sobre esse isso. Não assunto. adianta. Mas é legal retomar, porque É. eu acho que é uma coisa que as pessoas pensam que é uma solução, que é algo que vai agredir muito esses, enfim, criminosos. Os crimes sexuais, antes de mais nada, não são sobre o sexo, são sobre poder. Tanto que vários relatos é que o Francisco já não conseguia ter ereção em condições normais. Então, até o Ted Bundy também tem um relato que ele teria usado algum objeto, um pedaço do estrado da cama. Então, nem sempre é a penetração que está envolvida. Uma pessoa que tem um grau de psicopatia, que tem esse ódio voltado às mulheres, toda uma carga de misoginia, se ele tiver sido castrado quimicamente e ele quiser subjugar uma mulher, ele vai usar qualquer coisa que tiver ao alcance dele. Vai ser uma mão, um guarda-chuva, vai ser esse microfone. Ele vai abusar de alguma maneira. Então, eu vejo essa questão da castração química muito mais como uma vingança de ele vai ser punido, ele vai ser privado, do que como uma medida efetiva mesmo que vai ter resultados no campo do abuso efetivamente. Alguns médicos falam do controle do impulso, né? É muito mais eficiente do que a castração química. Mas, novamente, qualquer controle, qualquer tratamento, não adianta se a pessoa não aceitar o tratamento. Então, ela tem que buscar aquele determinado tratamento. Quando a gente fala, né, da questão da pedofilia, a pedofilia não é crime, o que é crime, né, é o estupro de vulnerável, a pedofilia tá no É um CID. Tá no CID, exatamente. Então, ela é um transtorno também. E muitos homens que possuem essa condição, na grande maioria das vezes, quando se descobrem pedófilos, muitos deles tentam o autoextermínio. Sim. Porque eles sabem que o desejo deles, a vontade deles faz mal a uma criança. Então, eles sabem que aquilo é errado, né? Não são todos que vão pular essa cancela e vão fazer a maldade para a criança,
né? Muitos não fazem. Inclusive, eles se controlam para não estar perto de criança, porque o problema deles é, eu estou perto de criança, então logo eu não posso estar perto de criança. Ele tem que fazer trabalho que não tem criança, tá longe de criança o tempo todo. É que nem a história, né, da Beth, né? Como é que você vai falar para a pessoa, para de jogar se o negócio está no celular, né? Então, tá no alcance dela. E você tem que controlar o impulso. E é difícil, porque não é fácil. São tratamentos complexos, e a pessoa tem que aceitar, a pessoa tem que querer. E nitidamente, é o que a Hannah explicou, ele tem prazer, porque é sobre o poder. Eu tenho poder sobre você, eu tenho poder para dizer o horário que você vai viver ou vai morrer. Eu tenho poder para fazer, sabe, acabar com a sua vida. E não é sobre... Gente, o estupro não é sobre sexo, é sobre poder. Exatamente, ele é um crime de poder antes de qualquer coisa. Entende? A finalidade... E é o que, de novo, ele pode usar qualquer objeto que venha na cabeça dele. Então, e a gente resolveu? Vê casos Porque tá muito aqui, absurdos. Né? Olha, a Cris Canazal traz mais perguntas aqui para a mesa. Se vocês acham que resolveria fazer igual nos Estados Unidos e divulgar que a pessoa é pedófilo, por exemplo, fazer a lista dos criminosos com certeza, sexuais. Cris. Eu sou super a favor. Com certeza, eu acho que todo mundo tem o direito de saber que se mudou quem é o seu seu vizinho, bairro, que o seu vizinho foi condenado. Ah, mas foi condenado há 20 anos, não interessa. Não existe ex-estuprador. Não existe. Sim. Eu sou muito prática. No caso do Maníaco do Parque, eu acho que o essencial para a libertação ou não dele é ele ser submetido a uma avaliação por profissionais competentes. Tem que ser um profissional experiente, realmente engajado e que não vá cair na conversa dele. Não é sentar e conversar com ele por 15, 20 minutos. Ele precisa ser avaliado não só do ponto de vista social, mas psicologicamente, com instrumentos psicométricos que não vão permitir que ele burle essas informações. Instrumentos psicométricos. Cada dia eu descubro uma coisa nova verdade. aqui. São ótimos, viu? Não tem como você foi burlar. O que são Não instrumentos tem. psicométricos, Foi o que pelo amor de segurou Deus? muito tempo a progressão de regime da Suzane. Da Suzane, Ela do conseguia enrolar Chico Picadinho. Ela conseguia enrolar na conversa, mas quando ela era submetida à Ao avaliação, exame. travava. Porque o teste psicológico ele vai mostrar as características daquela pessoa. E não dá para burlar. Todo mundo pergunta isso. Porque não dá. ele é psicológico, ele é psicométrico, como ela está explicando. Então, o que acontece? Não existe, eu vou ler para ver como é que eu burlo. Vou ver não como vai é que entender faz. nada. Não vai Eu entender. não sei Vai. como é que faz. Eu tenho que responder o que eu acho e isso vai dar a leitura São de quem eu instrumentos sou. restritos, Porque tem a protegidos por ver lei, ainda bem. com o que você fala, Gente, com a instrumentos sua psicométricos. atitude vivendo e aprendendo. corporal, com o tempo que você vai fazer. É uma combinação de muitos fatores, de muitas variáveis. Sim. Então, ela fala assim, não, peraí que eu vou estudar a resposta. Não Sabe aquela adianta coisa? comprar o livro para estudar a resposta, não vai Não funcionar. tem. Nossa, Inteligência mas isso me artificial trouxe uma não vai saber esperança. responder. Sim. Tipo, tem um instrumento psicométrico Mas desde que não é assim. que São o vários. profissional que esteja aplicando tenha capacidade de leitura disso também. Primeiro, que ele esteja disposto a aplicar. Porque aplicar teste, às vezes, é chato. Demora. Leva tempo. Então, às vezes, o psicólogo não está muito feliz, o salário não está como ele queria, tem muita gente para avaliar. Ele diz, eu vou perder tantas horas. Não, eu vou conversar com ele, pronto, libera. Então, não pode cair na mão de um profissional que não esteja comprometido com a avaliação dele. A gente teve por várias vezes a tentativa da Suzane para progressão e era o que barrava. Dizem, não sei, não estava lá, mas dizem que ela chegou a conseguir um livro para um dos testes, leu, estudou, não conseguiu passar. Que não Mesmo adianta. estudando. Porque se você não Nossa, é me traz um alívio isso, se gente. você Sério, não tô é muito psicólogo, aliviada agora. se você não está familiarizado com aqueles conceitos, aqueles construtos, aqueles padrões que são todos colocados numa tabela, dificílimo de entender, você não vai entender nada. Você São pode... anos, sabe? São muitos anos. É como você aprender a tocar um instrumento. Exatamente. Você vai ter que se dedicar muito tempo para aprender aquele instrumento.
Então, e você precisa fazê-lo muitas vezes. Não adianta você querer fazer teste em você mesmo. Não adianta. Entende? Você teria que fazer teste nele, em você, Sim. e fazer muitos. Até porque a validação entrar. do teste funciona assim. Exato. Então, É assim, pela eu vou repetição. fazer comigo, eu vou... E assim, tanto que esses laudos, isso é uma outra coisa que as pessoas precisam saber também. Eles são proibidos de serem divulgados. Os Isso- laudos e os instrumentos também, sim. pelo amor Isso, de Deus. Inclusive, isso está protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Algumas pessoas estão aí divulgando laudos criminológicos. Isso não pode, gente. Inclusive, para nossa segurança, para a segurança dos psicólogos ali que aplicam esses testes, porque eles vão dar ali um laudo. Você imagina... então foi você que disse que eu tenho transtorno da personalidade antissocial? Quem é? As pessoas colocam os outros em risco. Tanto que um psicólogo, ele não pode dizer que ele avaliou aquela pessoa, nem depois que a pessoa morre. Exatamente. Então, assim, é o sigilo. Sim. Então, inclusive, para a segurança da sociedade. Então, assim, a gente tem que, às vezes, dar uma segurada, né? Na nossa sanha, né? De informação. Porque tem informação que é boa, importante, mas tem outra informação que acaba prejudicando toda a sociedade, prejudica os profissionais, coloca em risco esses profissionais, viu? Inclusive, no caso dele, os laudos foram divulgados. Foram. A doutora ficou muito consternada, porque colocou ela em risco. A gente não sabe, né? Porque ele ainda não saiu. Então, foi você? Entende o risco que a gente coloca? Perigosíssimo. Uma exposição muito grande. E o que a doutora Hanna trouxe é bem interessante. O que eu espero da vara de execuções é que crie uma junta muito Boa, responsável. robusta. Estamos falando do maníaco do parque, então Por precisamos dos favor. melhores profissionais do Brasil para avaliar essa pessoa, né? Tá chegando o deadline. 2028 é o ano, né? 28. Aí, Paulinho, 2 uma anos. outra coisa interessante é que antigamente nós tínhamos essa previsão legal de no máximo 30 anos de cumprimento de pena. E com a lei anticrime, o pacote de lei, a gente teve uma alteração legislativa e hoje o máximo é 40. Aumentou, Sim. né? Mas não aumenta para o maníaco do parque, porque Não retroage. Não é retroativo. nenhuma lei pode piorar a situação, não pode retroagir para o pior do réu. Mas, Tá. doutoras, você acha que vai acontecer com ele o mesmo que acontece com o Marcola? Porque o Marcola, quando tá na bica de sair, sempre Dá tem uma algum falta negócio. grave, não é? Porque ela já, para ter saído há muito tempo também. Aí sempre acontece alguma coisa. Opa! Vai ter que Porque ficar já mais tem- tempo. Eu acho que vai acontecer alguma coisa que ele não vai vir pra... É como foi a história do Champinha. O Champinha foi preso com 17 anos. Tempo máximo de cumprimento, né, de internação é de 3 anos. Já acabou. Ele não está mais na área penal, ele está numa interdição civil. Vocês contaram isso. E aí, o seguinte, ele Uma vai loucura. fazer 37 anos. Você já não fez, né? Eu acho que já acho que fez. é por aí. Ele tá para fazer agora. Ou seja, ele nunca mais saiu. E eu acho difícil que ele consiga sair. Porque ele é perigoso. De novo, ele também é uma figura muito perigosa. Mas olha, a gente está falando de Champinha, a gente está falando de Maníaco do Parque, a gente está falando de Vampiro de Niterói, Sim. aí a gente tem Chico Picadinho, tem outros, né? Emblemático. Por aí. Enfim, tem uns que vêm do Discord, que só por Jesus Cristo, né? O que tem ali dentro também. É o casalzinho que matou a menina Nicole agora, né? Eu conversei com a mãe, é de cortar o coração, de eu nem arrebentar o assisti. coração. Assim, esse tipo de criminoso, gente, precisa ter uma legislação específica para eles. Não tem condição. Sim. Quando a gente para pensar num menino de 17 anos que vai matar uma mocinha, vai esquartejar, vai tentar fazer ocultação. Gente, vai criar toda uma narrativa, tem todo... já Vou botar PCC nas costas. da menina. Mas foi ali, para mim, que ele cometeu, acho que o maior erro dele. Não por ter chamado uma organização criminosa, porque nitidamente mostra o quanto a cognição dele é fraca, né? Sim. Mas porque ele ali, ele deixa uma assinatura desses crimes digitais. São o que eles fazem. Eles usam a automutilação. E aí, como ele vai mutilar a menina, trazendo uma organização criminosa. E, para mim, tem mais gente envolvida nessa história, que não são esses dois.
Mas é um capítulo que veremos um pouquinho mais A pra sorte frente. dele é que ninguém pouquinho botou a mais à cabeça dele a frente. prêmio. Uhum. É a sorte dele. Senão ele não tinha durado. Porque cometer um crime dessa magnitude e tentar colocar... Imputar a uma Tentar organização imputar... criminosa. É que vocês não sabem o que estão fazendo com a mãe da menina. Ameaçam ela de morte. Os e-mails que ela recebe é uma coisa bárbara, bizarra, cruel. Assim, é horrível. Repulsivo, não dá nem para acreditar. E assim, e não são eles, porque eles estão internados. Quem é que está fazendo isso? É o que nós conversávamos sobre essas redes, né? Sobre esses grupos de criminosos, né? Que, infelizmente, alguns são menores de idade. Então, a Carla vem falando muito sobre isso e a gente talvez tenha que buscar uma alteração legislativa para em alguns pontos específicos. Aqui a gente está falando Maníaco do Parque, aqui a gente está falando do caso da Nicole, que a gente fez o True Crime, analisando o caso. São casos muito fora da curva, de uma crueldade extrema. A gente vem tendo isso no Discord direto, com animais, com pessoas talvez assistindo esses atos. Isso é muito preocupante. E isso não é a maior parte do nosso sistema carcerário. A maior parte do nosso sistema carcerário são crimes patrimoniais, tráfico de drogas. Mas em alguns pontos, nessa crueldade extrema, a gente precisava tentar repensar, principalmente na figura do menor, para ter uma punição talvez um pouco mais severa num caso assim, desse parar para sentido, pensar né? o seguinte, não é o tempo que ele vai ficar, mas é o crime que ele cometeu. Porque, de novo, ele não estava na biqueira vendendo drogas, entendeu? Ele não roubou. E nada disso também é desculpa, né? Eles vão para uma internação. Mas quando você tira a vida de uma menina e com tudo, sabe, planejado, porque teve muito planejamento nesse crime. É E muito como perverso, né? você vai ocultar, e você esquece. Ele conversava com a mãe da menina. A mãe me falou, ele era respeitoso, me chamava, sabe, de senhora. Em nenhum momento era, sabe, uma pessoa de uma linguagem vulgar. Eu não desconfiei em nenhum momento que a minha filha estava indo para o fim da vida dela. É de cortar o coração. Tristeza. Olha, vamos nos aprofundar nesse caso. Vamos trazer Vamos. aqui mais uma vez, Carla. E você que está assistindo, você tem algum caso específico que você gostaria que a gente abordasse? Deixe nos comentários aqui do vídeo. A gente está sempre monitorando quais são os casos que vocês gostariam de ver aqui, no Caso a Caso, de segunda a sexta, sempre às 18 horas, aqui no canal do Paulo Matias. Ainda não se inscreveu? Por favor, faça isso, inscreva-se. Tem também o Além da Notícia, às 9 horas da manhã. Carla está sempre por lá, também atualizando de outros casos que vão acontecendo. Queria agradecer, doutora Badaró, doutora Hanna, Carla. Estamos de volta. Com a Paulinha maravilhosa. Estou aqui entre Um os beijo pra Lala acertos. também, Lala, queridona. muito obrigada Não é? por ter estado aqui com a gente. Volte, inclusive, né? Que a Quando gente mexe aqui quiser. na mesa. É muito gostoso Isso. também receber todo mundo. Queria agradecer todo mundo que veio aqui no chat. Cris Kanazawa, Terráqueo, Nefo César, Fabrício Santana, Bruna Alves, Nana Diniz. Muita gente hoje no chat. Deixem like aqui na nossa live. Isso é muito importante para o conteúdo chegar a mais pessoas. Amanhã estamos de volta aqui às 18 horas. Muito obrigada, meninas. Beijo no coração de Beijo, boa todas, noite. de Beijo, todos boa e noite. proteção.